T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. The Falcon soars from its perch toward the International Space Station, carrying Dragon and new science for the one-year. Para alguns países, como Estados Unidos, Rússia ou França, essa contagem regressiva já se tornou algo quase trivial. Top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Para outros, como China e Índia, ela é cada vez mais comum. No Brasil, é um sonho antigo, porém jamais realizado. Aquele centro está instalado lá já há 30 anos. Ele precisa ter uma operação, vamos dizer assim, mostrar para o que veio. O plano de lançar do Brasil foguetes que levem satélites ao espaço tem mais de 30 anos. A meta no começo era ter um foguete próprio, um centro de lançamento brasileiro e satélites fabricados por aqui. Mas uma série de obstáculos de ordem técnica e financeira impediram que isso ocorresse. Uma tragédia também feriu o programa espacial brasileiro. Fazem parte das 21 vítimas fatais de um incêndio na base de Alcântara, no Maranhão. Agora, pela primeira vez, o Brasil tem a chance de tornar o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, em uma alternativa para que outros países usem o território nacional para levar satélites ao espaço. Essa janela de oportunidade foi aberta pela aprovação no Congresso, na semana passada, do chamado Acordo de Salvaguarda Tecnológica com os Estados Unidos. Afinal, o que significa esse acordo? A soberania nacional está ameaçada? Quais são os obstáculos para que o Brasil tenha um centro de lançamento que pode ser referência mundial? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e participam deste episódio o engenheiro espacial Lucas Fonseca e o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Maltic, antes da gente conversar com os nossos convidados, você que entende bem do assunto, explica um pouquinho por que é importante esse tema. Olha, esse tema é importante porque isso é uma prioridade da Aeronáutica, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Defesa, de toda a cadeia de produção da área espacial que funciona especialmente em São José dos Campos, em São Paulo, porque o avanço tecnológico nessa área diz muito sobre que país você está vivendo. A sonda chinesa Chang'e 4 pousou com sucesso na face oculta da Lua. Então, um país que consegue ter capacidade de produção de um satélite, de um foguete, que consegue essas tecnologias que estão na fronteira do conhecimento, são países que claramente se colocam à frente de outros países num seleto grupo de países interessados em explorar o espaço. O Brasil, desde o regime militar e até hoje, mantém o interesse de explorar o espaço. No entanto, a gente acabou ficando pelo caminho por uma série de razões. A gente teve o acidente em Alcântara que matou 21 técnicos e engenheiros que praticamente eles formavam o cérebro do nosso programa espacial. Durante o governo Lula, a gente teve um grande problema que o Brasil acabou entrando numa barca furada, que era um acordo com a Ucrânia, chamado ACS, para o lançamento de um foguete chamado Ciclone 4 a partir de Alcântara. No final das contas, o Brasil gastou 500 milhões de reais de dinheiro do orçamento da União e esse foguete nunca chegou por aqui. Então, esse projeto não vingou, o Brasil acabou perdendo tempo. Para além disso, o Brasil sempre teve dificuldades tecnológicas para o desenvolvimento, especialmente das partes mais sensíveis, as chamadas partes de segundo e terceiro estágio, para o desenvolvimento de um foguete brasileiro. A gente chegou perto com o VLS, o chamado Veículo Lançador de Satélites, ele acabou não ocorrendo, houve 2 tentativas, na terceira houve o acidente de 2003, e no final das contas o Brasil não desenvolveu ainda um foguete, o Brasil ainda não consegue transformar o centro de Alcântara em operacional para lançamentos ao espaço. Hoje o centro de Alcântara é utilizado para os chamados veículos de sondagem. O foguete com 5,5 metros de comprimento, 30 quilos, deixou um rastro de luz no céu da península de Alcântara. Que fazem pequenos experimentos e também que testam algumas tecnologias, mas de fato o Brasil ainda está muito atrás daquilo que o próprio país se propôs.
Ministro Marcos Pontes, o Acordo de Salvaguarda Tecnológica Brasil e Estados Unidos foi aprovado agora pelo Congresso, finalmente, depois de tantos anos de espera. Qual o primeiro passo a partir de agora? Bom, uma vez que o acordo está aprovado, o primeiro passo é passar para a fase 2 do projeto. Então, o projeto foi dividido em 3 fases. A primeira fase era a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos. Depois, a aprovação desse acordo de salvaguardas no Congresso. E uma vez aprovado, passamos então para a segunda fase, que são os planos de negócios. Esses planos de negócios significam a conversa com as comunidades locais, quilombolas. Os quilombolas temem ser despejados dos seus territórios por causa da ampliação da área de segurança do Centro de Lançamento de Alcântara, após acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos. Com escolas locais, com empresas locais, os governos, né, locais, tanto do estado quanto do município, e a participação de vários ministérios para que toda a infraestrutura necessária para o início das operações seja colocada de uma forma muito clara em um plano de negócios. Uma vez que esse plano de negócio é aprovado por todas as partes, nós partimos para a terceira fase do projeto, que é a operação comercial do Centro Espacial de Alcântara. Ministro, já é possível definir um cronograma e estabelecer quando os primeiros lançamentos poderão ocorrer? Bom, é uma coisa importante ressaltar que o centro ele foi estabelecido há cerca de 30 anos. Na primeira tentativa de aprovação de um acordo de salvaguardas semelhante, que foi melhorado ao longo do tempo, foi 20 anos atrás. Então, é um momento histórico realmente a aprovação desse acordo com os Estados Unidos, que dá partida nesse processo. Os senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A matéria. Deixa eu primeiro ressaltar o que é esse acordo. O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas é simplesmente um acordo no qual os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de empresas de quaisquer países, desde que o Brasil, e que tenham componentes americanos, de alguma empresa americana, e 80% desses foguetes e satélites de empresas do planeta todo têm algum componente americano, desde que o Brasil concorde em proteger essa tecnologia americana de não ser roubada ou copiada, assim por diante. Vale ressaltar que isso seria feito de qualquer forma, porque para um centro comercial ser saudável comercialmente, não se pode permitir que alguém leve um satélite para lá, por exemplo, e a sua tecnologia seja roubada. Então, seria um ponto muito negativo, um diferencial negativo, vamos dizer assim, nesse mercado. Então, esse acordo ele é muito simples, mas muito importante por causa do fato dos Estados Unidos, das empresas americanas de tecnologia, terem componentes espalhados aí em 80% de foguetes e satélites comerciais aí do planeta. Agora, faltam os 20%, os outros 20% do mercado, que nós vamos buscar. Já comecei a conversar com o Japão. Nós vamos conversar com outros países também para ver a necessidade de acordos de salvaguardas semelhantes assinados com outros países para que nós cobramos, vamos dizer assim, todos os 100%, né, os 80% dos Estados Unidos do mercado, mais os 20% de outros países. Ótimo. Em relação a tempo, né, cronograma, nós demoramos 30 anos lá com a base parada, só sendo pago a infraestrutura, né, e mantendo essa infraestrutura, que não é barato, o Brasil já gastou muitos recursos lá, mais 20 anos na aprovação do acordo, né, de salvaguarda, e agora em um ano eu espero terminar os planos de negócio, ou seja, em 2020 terminar os planos de negócio, para que seja bem feito e bem definido. E ao longo do ano de 2020 também já começar as negociações com possíveis fornecedores, ou seja, empresas que tenham foguetes lançadores de outros países, também trabalhando no desenvolvimento do nosso próprio foguete lançador aqui, que deve demorar, eu imagino, no nosso cronograma, em torno de 4 anos ou 5 anos para que nós tenhamos um foguete brasileiro operacional. O primeiro teste com o VLM deve ocorrer até 2020, aqui na Península de Alcântara. Enquanto isso, nós vamos utilizar outros foguetes de outros países que devem entrar em operação em 2021.
considerando esse cronograma dos planos de negócio em 2020. Então, em 2021 já começamos as operações. Ao longo desse tempo, eu tenho que manter, vamos dizer, a minha tripulação lá operacional do centro. Então, nós teremos foguetes de treinamento, foguetes pequenos de treinamento nacionais, para manter toda, vamos dizer assim, o efetivo, né, de controle de lançamento, rastreio, etc., em dia. Ao longo do caminho também vamos fazer estudos de melhorias do centro e a aplicação de novos equipamentos. Então é um progresso agora que vai ser continuado, né? Naquele espaço existente nós temos a possibilidade de instalação de 5 ou 6 plataformas de lançamento para foguetes de médio porte, o que já nos permite um bom começo para os negócios. E assim prossegue, né? Então eu espero que dentro dos próximos 10 anos esse centro de lançamento já esteja bastante inserido no mercado internacional de lançamentos. A intenção é ampliar em mais 12 mil hectares a área de segurança do CLA. E o projeto enfrenta a resistência das comunidades que devem ser removidas de antigos refúgios de escravos. Agora, para que o centro seja operacional comercialmente, é necessário que ele seja ampliado. E aí a gente entra no impasse com as comunidades quilombolas. O que o senhor imagina que pode ser feito em relação a isso? Como superar esse impasse? A operação não precisa, para início, não precisa de ampliação. Aí está um ponto importante a ser ressaltado, né, que a área existente de operação é suficiente para o início das operações sem nenhum problema. Será necessário não uma ampliação, mas uma melhoria da infraestrutura na área existente, né? Porque quando se lança foguetes diferentes, é necessário adaptar essa infraestrutura para o lançamento daquele foguete. A outra área, que é chamada área de consolidação, ela não é necessária nesse início. E depois, né, caso seja necessário à frente, vamos supor daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não sei daqui a quantos anos, haverá tempo suficiente para conversar com as comunidades, haverá tempo suficiente para o desenvolvimento da região como um todo, né? E eu acredito que não haverá nenhum tipo de problema nessa relação com as comunidades locais, que ganham um presente, vamos dizer assim, né? Que eu tenho certeza que todo o litoral norte do país gostaria de ter esse presente de ter um centro de lançamento comercial à disposição para a melhoria das condições de desenvolvimento econômico e social da região. Ministro, que investimentos prioritários devem ser feitos agora pelo governo federal para dar início a uma exploração mais efetiva da base de lançamento de Alcântara? E, para além disso, o que o senhor espera em termos de investimentos da iniciativa privada no curto e no médio prazo para dar início a esse processo? Logicamente, parte da infraestrutura, como estradas, tem que ver a necessidade de acesso também de Alcântara, Porto, etc. Isso vai ser discutido junto com o Ministério da Infraestrutura, assim como a infraestrutura de escolas de formação profissional, escolas básicas, também com o respectivo ministério, hospitais, e toda essa parte vai fazer parte do plano de negócio. Com relação ao investimento privado, uma vez que o plano de negócio esteja estabelecido na sua base, tem que ter a participação do setor privado. Quando a gente fala isso, é a localização ou a instalação de hotéis, restaurantes, empresas que vão ajudar na operação da base. Eu gostaria muito que essas empresas fossem empresas envolvidas no local, pelas pessoas do local, por isso que é necessário, e uma forma muito importante, a formação profissional e a formação em termos de gestão de empresas, né? Então, tudo isso é um complexo que vai sendo melhorado, né? Assim como aconteceu em outros lugares, como o Kourou, o próprio Kennedy Space Center, né? Que também tem essa participação pública e privada. Então, é um negócio que começa a ser desenvolvido. Aí, o ano que vem, os planos iniciais vão ser definidos. Ministro Marcos Pontes, muito obrigado, um abraço para o senhor. Olha, um abraço para vocês, obrigado. Como eu costumo dizer, ciência e tecnologia são a ponta do desenvolvimento que foi utilizado por todos os países hoje que nós consideramos desenvolvidos, e o Brasil tem que seguir por aí.
Lucas Fonseca, engenheiro espacial, diretor do projeto Garateia, que toca uma série de iniciativas com o objetivo de estimular não só a pesquisa científica, mas o conhecimento do espaço, inclusive para jovens estudantes. Qual é a real situação desse problema que envolve as comunidades quilombolas em Alcântara? Há um passivo com essas comunidades que pode prejudicar uma futura negociação? Alcântara tem um potencial de ser o melhor espaço-porto do mundo para uma nova era da corrida espacial que a gente vai vivenciar a partir da década de 20. Tendo isso dito, a gente sabe que se a gente quiser alcançar a plenitude de uso da base de Alcântara, a gente tem que usar a faixa litorânea de Alcântara no máximo que a gente pode, e isso impacta ter que realocar comunidades quilombolas. Isso não seria um problema muito grande se a gente já não tivesse um histórico não muito bem resolvido com essas comunidades quilombolas. Porque quando a base foi instituída em 83, o pessoal realocou parte da família que existia, né, nessa área para as agrovilas, né, que são lugares que foram preparados para receber essa comunidade, só que nem tudo que foi prometido foi entregue para eles. Desde a criação do Centro de Lançamento de Alcântara em 1982, mais de 5.000 famílias quilombolas foram retiradas de suas terras através do processo de expropriação. O território que elas ocupavam corresponde a quase 52% da superfície do município de Alcântara. Então, assim, eles tinham expectativa de ter um hospital, tinham expectativa de ter uma escola. A estrutura existe, o órgão federal entregou, de fato, parte da estrutura prometida, quase a totalidade, mas ficou faltando a manutenção e a locomoção de profissionais para atuarem junto a essas estruturas. Então, a relação dos quilombolas junto à história de ter uma base de Alcântara, ela é um misto de sentimentos, porque você tem historicamente essa falta de concretização do que foi prometido, mas ao mesmo tempo a base hoje em dia é o principal motor da economia local. Então você tem pessoas ali oriundas das comunidades que trabalham na base, e a base dá muito suporte para essa população. Então, eventualmente, se você tem um caso mais grave que não consegue ser tratado em Alcântara, normalmente o pessoal da FAB, da Força Aérea, disponibiliza transporte para levar o quilombola até São Luís do Maranhão. Então eles têm essa relação de amor e ódio, mas nesse momento eu acredito que, assim, a partir do momento que você fala, olha, eu estou querendo deslocar mais parte dessas famílias, eles vão com certeza lembrar toda essa história aí do passado e vão ser resistentes. E ser resistente, sabe-se lá até qual nível eles conseguem chegar ao ponto de juridicamente inviabilizar a base. Eu vejo muita oportunidade de você criar uma melhoria de vida para esses quilombolas, mas obviamente eles têm que ser questionados. Você tem que entender se realmente é isso que eles querem para a vida deles e como que a gente consegue chegar numa resolução onde eles se beneficiem de fato. Agora, Lucas, qual seria a vantagem de fazer lançamentos aqui do Brasil? O que o Brasil tem a oferecer em termos de vantagens em relação aos seus concorrentes? A base de Alcântara ela tem uma posição privilegiada em relação ao Equador, né? Então ela está ali em torno de 4 graus da linha do Equador, e isso por si só já é uma vantagem, principalmente para lançamentos que vão colocar órbitas na linha do Equador. Então são satélites que a gente chama de satélites equatoriais. Dependendo da base que você compara, a gente pode pegar como exemplo a base mais conhecida, que é o Cabo Canaveral na Flórida, a gente pode ter economias até de 30% de combustível. O combustível, por si só, não é o que você está tendo ganho, né? O combustível é relativamente barato. O que você ganha, na verdade, é uma vez que eu deixo de usar esse combustível, esse peso que esse combustível tem, essa massa do combustível, na verdade, está sendo refletida numa massa maior do satélite que eu estou colocando no espaço. E aí sim é onde mora a economia, né? Porque o peso do satélite, ele tem um valor agregado muito alto. Então, a partir do momento que eu consigo economizar no combustível e aumentar essa massa do satélite que eu vou colocar em órbita, começa a ficar muito convidativo eu lançar isso de uma base que tem esse impulso inicial privilegiado por conta da proximidade do Equador. Outra coisa muito interessante que a Alcântara tem e que outras bases, como a base de Kourou,
na Guiana Francesa, que também está próximo do Equador, não tem, é avisada de segurança na hora de lançar. Então, só para ter uma ideia, países que normalmente lançam foguetes, eles tentam não lançar em direção de área continental. Então, eles procuram normalmente lançar em direção ao oceano. E Kourou só consegue lançar na direção equatorial, porque logo acima de Kourou tem ilhas caribenhas, ele não consegue lançar na direção norte. Já a base de Alcântara, que está ali numa parte onde você tem essa abertura para lançar também na direção dos polos, ou na direção norte, eu acabo tendo esse benefício de uma flexibilidade maior de possibilidades de lançamento. Então, quando a gente compara Kourou, que seria o nosso principal concorrente, com a base de Alcântara, a gente tem a proximidade do Equador, mas também tem uma possibilidade maior de configurações de missões, uma vez que eu atinjo órbitas equatoriais e órbitas polares, né, em direção aos polos, de um mesmo sítio de lançamento. Lucas Fonseca, diretor do projeto Garaté, engenheiro espacial, muitíssimo obrigado pelas suas explicações. Um grande abraço. Até mais, obrigado. Até mais, tchau, tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. O Ao Ponto termina aqui. Para ficar por dentro de tudo o que acontece e ainda o que vai acontecer, assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br. A captação do áudio ficou com o Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.